Quando ele chegou do outro lado, ele disse: não, não acabou não, eu vou voltar de olhos vendados. Oi pessoal, tudo bom? Talvez você chegou nesse vídeo porque você disse assim: mais um vídeo da Palavra de Deus, vou ver aqui. Uma palavra para edificar a minha fé. Talvez você chegou aqui nesse vídeo assim, ou talvez pela capa lhe chamou a atenção e disse assim: tô precisando saber aqui se a minha confiança em Deus está legal mesmo. Esses dias Deus tem me chamado assim para perto e tem dito assim: filha, você confia em mim mesmo? Ou você só acredita em mim? Nossa, ele tem diferença. Confiar e acreditar, tem muita diferença. E o Senhor tem me chamado a atenção, tem levado assim para perto dele esses dias para justamente trazer isso ao meu coração. Filha, você confia mesmo? Ou você só acredita? Você descansa mesmo? Ou você só fala que descansa? Tem uma diferença muito grande, não tem? O livro de Crônicas fica depois do livro de 2 Reis, e ele já tem passado as histórias dos reis de Israel, mas quando é Crônicas volta um pouquinho para contar a história de Davi também, né, que foi o 2º rei de Israel. No capítulo 20, nós vemos várias batalhas onde Davi conquistou para o povo de Deus através do exército de Israel. E o Senhor estava com Davi. A Bíblia sempre deixa claro, e o Senhor era com Davi. E a mão do Senhor estava sobre o exército de Israel. E Davi consultava ao Senhor, e o Senhor a todo tempo dizia: estou contigo, entregarei os inimigos nas tuas mãos. E o Senhor estava em cada passo que Davi dava, trazendo vitória sobre o povo de Israel. Grande eram os livramentos que o povo recebia com a mão de Deus sobre Israel. Davi sempre consultava o Senhor: é para eu enfrentar os inimigos? É para eu recuar? E o Senhor sempre dando direção. No capítulo 20 de 1 Crônicas, a gente vê que o exército vence uma batalha e o próprio Davi toma posse da coroa daquele rei que foi morto, uma coroa pesada, pesando mais de 35 quilos de ouro, cravejadas de pedras preciosas. Nesse mesmo capítulo 20, a gente vê que o irmão de Golias, lembra Golias que Davi venceu? O irmão de Golias é morto nesse capítulo pelo povo de Israel. Grandes eram as vitórias que Deus estava liberando sobre o povo de Israel. Gente, mas quando a gente vai ler o capítulo 21, a palavra começa assim: Satanás começou a instigar Davi. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Começou a instigar Davi a fazer um censo do povo de Israel. Se você está lendo a Bíblia só para entender a história, só porque gosta de aprender com a Bíblia, talvez você pense assim: e qual é o problema? Ele é rei, ele tem que contar mesmo. Hoje não fazem o IBGE, tem censo, bate na sua porta, quantos filhos você tem, quanto é que você ganha, você trabalha onde, você vai votar em quem. Existe o censo que é feito até nos dias de hoje. Isso está lá do tempo de Israel, lá na Bíblia já tinha um censo. Só que o capítulo começa dizendo: Satanás começou a instigar Davi a fazer um censo para saber quantos homens tinham aptos para a guerra. E apesar dele ser aconselhado pelos conselheiros do rei que aquilo não ia agradar ao Senhor, ele insiste e manda que contem quantos homens estão aptos para a guerra em todas as tribos de Israel. Será que o que pensava, o que sondava o coração de Davi? Será que Davi acreditava que todas as vitórias dele, do povo de Israel, estavam nas mãos daqueles homens aptos para a guerra? Ou será que Davi pensava assim: tudo bem, até agora nós vencemos, mas e se a gente enfrentar outro exército mais poderoso? Será que com a quantidade de homens que nós temos, nós vamos vencer? Quantos homens nós temos? Vamos contar, porque talvez não seja suficiente para vencer na próxima batalha. Eu acredito que se a gente tiver um pouco mais, a gente vai sair mais vencedor. Mas se a gente lutar só com o que a gente tem, alguns foram mortos, a gente já enfrentou muitas batalhas, será que a gente vai vencer a próxima? Vamos levantar um censo. É isso que o inimigo faz. Ele começa a trazer dúvidas ao nosso coração. Mas será que o que você tem é suficiente? Mas será que vai dar certo fazer essa escolha? Mas será que... Eu sei que Deus já te ajudou nisso, mas e quanto a isso? Será que você não está se precipitando demais? Gente, o inimigo começa a trazer dúvidas ao nosso coração. Nesse capítulo, a Bíblia deixa claro
Satanás vai instigar Davi a fazer um censo para o povo de Israel. Ali, Davi está dizendo assim, e se a gente fizer outra batalha e não tiver soldado suficiente para vencer? Davi estava começando a dar ouvidos às palavras que não saem da boca de Deus. Palavras onde mostram que a nossa confiança está em quantidade, está nos meus acessos, está em quem eu conheço, está no meu leque de amizades, está na minha influência, está nos meus diplomas, está na quantidade de dinheiro que eu tenho no banco, na quantidade de pessoas que me seguem no Instagram, no YouTube, sei lá onde. E aí eu começo a depositar confiança nisso. E o Senhor disse, Davi, não era isso que eu queria. E aí o Senhor manda até Davi escolher. Você quer que venha fome sobre a terra? Você quer que venha o exército inimigo oprime vocês? Ou você quer que haja doença, que a minha mão pese em cima de vocês? E Davi diz assim, é melhor cair nas mãos do Deus vivo, porque Ele tem misericórdia de mim, do que cair nas mãos dos meus inimigos. E Davi se arrepende amargamente. E muitas vezes nós estamos assim. No nosso dicionário da língua portuguesa, confiar significa acreditar. Confiar significa entregar, sem olhar a quem. Confiar é isso. E esses dias eu ouvi uma história que a pessoa que atravessaria uma corda de aço e chegaria do outro lado em tal distância, isso aconteceu de verdade, eu só não sei o ano. A pessoa levaria aquele prêmio de recorde, né, mundial. E esse homem conseguiu atravessar de um lado a outro. Mas quando ele chegou do outro lado, que ele foi ovacionado pela multidão, porque ele quebrou aquele recorde, quando ele chegou do outro lado, ele disse, não, não acabou não, eu vou voltar de olhos vendados. E ele fez isso e atravessou e bateu um novo recorde. Ele voltou na mesma corda que era quase impossível de alguém conseguir, e ele voltou com os olhos vendados. E quando chegou do outro lado, dizem que um jornalista perguntou para ele, uau, você superou, você fez mais do que devia, você fez algo incrível. Aí ele disse, você acredita que eu consigo voltar de olhos vendados e segurando esse carrinho de mão? E o jornalista disse, eu acredito. E ele disse, você acredita que eu consigo voltar, mas é com olhos vendados? E o jornalista disse, eu acredito, você já veio, você já voltou, eu acredito em você. E ele disse, mas você entra no carrinho, eu quero que você entre no carrinho e eu atravesse com você. E aí o jornalista disse, não confio não, comigo não. Você está vendo aí a diferença de acreditar e confiar? Muitas vezes somos esse jornalista. Não queremos entrar no carrinho de Deus. Sabe, a fé é justamente isso. Eu tenho que pisar mesmo sem ver o chão. Eu tenho que confiar no Senhor mesmo sem saber o que está por vir. Mesmo sem ver com os meus olhos naturais aquilo que a promessa e a palavra já foi liberada ao meu respeito. Muitas vezes temos palavras de Deus liberadas a nosso respeito, mas ficamos tão fincados, tão arraigados, né, tão acostumados, que nós não nos desprendemos do lugar que estamos. Muitas vezes pela acomodação, nós não queremos sofrer esse peso do desgaste, de eu sair da minha zona de conforto. E aí eu começo a colocar culpa em tudo e em todos. Mas é só uma coisa, falta de confiança em Deus. Falta de acreditar que Ele é fiel para suprir, para cumprir, para fazer, para prover aquilo que Ele já disse que proveria. Que essa palavra, ela entre no nosso coração e que hoje, a gente possa pedir perdão ao Senhor. Perdão todas as vezes que falhamos com o Senhor, que confiamos naquilo que tínhamos, confiamos na força do nosso braço, confiamos no nosso intelecto, confiamos no nosso diploma, confiamos nas nossas influências, confiamos no dinheiro que temos, no acesso que temos e não confiamos no Senhor. O Senhor se agrada de quem confia nele, independente do que está vendo. O Senhor se agrada daqueles que descansam nele, porque a palavra de Deus diz que nunca se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E nós precisamos esperar no Senhor, confiando na força do seu poder. Que Deus te abençoe.